Graça e paz, irmãos. Com alegria que a gente se reúne mais uma vez na presença do Senhor, nosso Deus, para glorificar o seu santo nome, para bendizê-lo neste dia que é santo. Convido a igreja a abrir no Evangelho de Marcos, capítulo 16. Marcos 16. Versículos de 9 a 18. Marcos 16, versos de 9 a 18. Diz assim: havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Depois disso, manifestou-se em outra forma a 2 deles que estavam de caminho para o campo. E indo eles, o anunciaram aos demais, mas também a estes 2 eles não deram crédito. Finalmente, apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Oremos. Senhor Deus, amado, bendito, te pedimos, Senhor, a tua cooperação nesse instante, para que possa iluminar as nossas mentes e corações, e que por meio da tua palavra sejamos edificados, ó Deus. É isso que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. É comum vermos nas redes sociais vídeos de pessoas depois de procedimentos estéticos mostrando o antes e o depois. Muitas vezes a gente observa que há uma grande melhora, uma melhora tal que parece até outra pessoa naquele vídeo. Há outros procedimentos também que parece que não dão muito certo. E a impressão que a gente fica é que era melhor que a pessoa não tivesse feito nada e tinha ficado com a aparência melhor do que a atual. É interessante como a gente observa como a mudança é algo que mexe com a nossa mente e o nosso coração. Constantemente nos vemos buscando na nossa vida, no nosso dia a dia, algum tipo de mudança. Às vezes, o nosso coração quer uma mudança que talvez o nosso Deus ele não queira para a gente. Mas eu tenho certeza que o nosso Deus, ele tem transformado e ainda vai transformar a vida de muita gente. Meus irmãos, esse texto que nós temos diante de nós, o texto de Marcos 16, como qualquer outro texto da Bíblia, ele não é colocado aqui de forma aleatória. A gente estava estudando hoje de manhã o livro de Salmos. Se você quer aprender sobre Salmos, venha para a Escola Bíblica, que é o tema que a gente está estudando aqui. E a gente hoje aprendeu que o livro de Salmos ele é estruturado de tal forma que ele é dividido às vezes por temas, e
dentre os seus 5 livros, uns falam de lamentação, outros proclamam a grandeza, a soberania de Deus, e outras partes do livro de Salmos, elas são para louvor, completo, um convite ao louvor a Deus. Da mesma forma, toda a Escritura, ela é ordenada, ela foi escrita, ela foi compilada de alguma forma que seja da intenção, não só do autor, mas principalmente do Espírito Santo, que inspirou a Escritura, de forma a nos passar determinada mensagem, às vezes, por a repetição de algumas palavras, a ênfase em algumas palavras, ou na colocação de algumas informações. No versículo que lemos aqui, por exemplo, no versículo 9, dizendo: havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana. Aqui está falando justamente após o martírio de Jesus, a sua morte, o primeiro dia da semana, ou seja, no domingo, Maria Madalena se dirige àquele local. Ela, pela manhã ainda, se dirige ali para o lugar onde Jesus estava sepultado. Por que ela não foi antes? Porque, como uma mulher judia, ela estava ali guardando o sábado. Até então, existia o costume deles de descansar no sábado, né? E por isso, ela espera até o terceiro dia, até o domingo, e assim que o dia amanheceu, já talvez antes do sol raiar, aquela mulher já estava ali à disposição para fazer embalsamar, não, mas perfumar ali o corpo do Senhor, como diz em outro trecho da Escritura. Então, havendo ressuscitado o Senhor, aqui a informação é que ele já havia sido ressurreto, no primeiro dia da semana, apareceu a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. Todos concordam a improbabilidade de uma mulher ser escolhida para ser a primeira pessoa a quem Jesus iria se manifestar. Por quê? Porque essas primeiras pessoas seriam justamente as primeiras testemunhas de que o Senhor Jesus havia vencido a morte. Mas o Senhor, ele não se deixa envolver ou induzir pela cultura na qual uma mulher, o testemunho de uma mulher não tinha um valor diante de um juiz. Mas ele se manifesta a esta mulher. Ela estava ali servindo ao Senhor, acreditando ela que o Senhor ainda estava morto, mas para a surpresa dela, ela encontra o Senhor Jesus ainda vivo. O texto, ele é enfático, ainda no versículo 9, quando ele diz assim, que ele se apareceu primeiro a Maria Madalena, uma mulher, da qual expelira 7 demônios. O Senhor Jesus, ele sempre é visto na Escritura, a gente sempre lê, que ele está realizando milagres, curando e também assim expulsando demônios. A Bíblia fala de certa ocasião onde ele encontra um endemoniado e aquele endemoniado, ele diz que quem estava ali sobre ele, ele era legião, uma legião inteira de demônios. Imagine se um demônio ele tem poder ou ele causa destruição tamanha, imagine uma legião que estava sobre aquele homem. Mas sobre Maria Madalena também não era pouca coisa. Eram 7 demônios que estavam ali operando e oprimindo aquela mulher. Mas nesse momento, nesse ápice da história de Cristo, na história da redenção, que agora o nosso Senhor, ele não somente morreu, mas agora ele reaparece, ressurreto, tendo vencido a morte, e agora vai se manifestar aos seus discípulos, falar com eles novamente, e ele aparece para esta mulher, uma mulher que
Antes havia sido opressa por 7 demônios. E o Senhor não se detém a isso, ou isso não faz com que o Senhor mudasse. Ele não vai se apresentar diante de um rei, ele não vai se apresentar diante de um sacerdote, ele não vai sequer se apresentar aos homens, mas ele vai se apresentar justamente a uma determinada pessoa que para muitos, pelo fato de ser mulher, era considerada inferior, e ainda uma mulher que tinha um passado de opressão, onde estava debaixo do jugo de Satanás. Mas tem um detalhe: ela não estava mais. Aquela mulher havia passado por uma transformação completa, porque o poder de Deus um dia a alcançou. E agora aquela mulher não tinha sido simplesmente liberta daqueles demônios, mas agora ela servia ao Senhor Jesus, mesmo ainda acreditando que ele estava morto. Essa mulher era uma testemunha improvável, por causa da cultura que a cercava e por causa do passado que ela tinha. Mas é uma verdade, meus irmãos, é que o Senhor Jesus, ele transforma vidas. Ele transformou de muitas pessoas, transformou a de Maria Madalena, transformou a minha vida, e você não pode esquecer que ele também transformou a sua. O Senhor, ele ainda opera com o mesmo poder, mas muitas vezes, diante do primeiro obstáculo ou de algum tipo de dificuldade, nós somos levados a não ter mais o desejo de servi-lo como antes. Nós podemos, por algo imprevisto ou por causa de algo que não estava na nossa agenda ou na nossa expectativa, algo que acontece que a gente não esperava, a gente perder assim a fé. Porque pode ter certeza, aquela mulher não esperava que Jesus fosse morto numa cruz. Ela não esperava que o seu mestre fosse então morto e escarnecido, humilhado daquela forma. Ela não esperava. Mas diferente dos outros discípulos, ela, junto com outras mulheres, naquela manhã, foram até o sepulcro do Senhor. Elas continuavam ainda servindo, mesmo que não tenha ocorrido do jeito que elas esperavam que acontecesse, mesmo que elas tivessem sido surpreendidas, mesmo que talvez elas estivessem um pouco decepcionadas com os acontecimentos. E muitas vezes, meus irmãos, quando a coisa sai errada, nós perdemos o ânimo, nós perdemos o desejo de servir ao Senhor. Que possamos ser como esta mulher, que possamos tomá-la como exemplo, pois ela buscou rapidamente servir ao Senhor naquela manhã de domingo. Ela não foi porque ela estava guardando o sábado, no sábado ela não foi, mas antes que o sol raiasse, aquela mulher já estava pronta, porque no seu coração ela tinha um desejo de servir ao Senhor acima de qualquer coisa. No verso 10, a gente encontra algo curioso. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, observe, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Está falando dos seus discípulos mais chegados. Está falando, entre estes, os 11 apóstolos, companheiros de Jesus. Veja o texto como é intencional aqui. Companheiros de Jesus. Como é que eles estavam? Tristes e choravam. Versículo 11. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Estes homens haviam caminhado com o Senhor, tinham visto os maiores milagres, alguns deles tinham visto até o Senhor ser transfigurado. A palavra transfigurar no grego é metamorfo. O pastor usou aqui um texto de manhã
usava esse mesmo termo, que é Romanos 12. Então ali o Senhor mudou de forma na frente deles, eles viram o Senhor glorificado. No entanto, agora, depois da decepção, depois que a coisa não aconteceu do jeito que eles esperavam que acontecesse, qual era o estado deles? Eles estavam tristes e choravam. No entanto, quando eles escutam o testemunho daquela mulher, daquela testemunha improvável, talvez, não só por ser mulher, mas talvez poderia ter tido até um preconceito. Quem era essa mulher antes? Cheia de demônios, agora está dizendo que Jesus está vivo. Eles não acreditaram. Eles não tiveram uma boa reação em relação àquela notícia. Mas a gente observa, continuando o relato, ele vai falando de outras situações. Verso 12. Depois disso, Jesus manifestou-se em outra forma a 2 daqueles que estavam de caminho para o campo. Em Lucas, capítulo 24, a gente vai ver que esses 2 discípulos, eles estavam no caminho de Emaús. Lucas 24, se você quiser abrir aí para a gente acompanhar alguns versículos desse capítulo 24 de Lucas. Lucas 24 diz que aqueles 2 discípulos estavam caminhando para aquele lugar, Emaús, e de repente, eles estavam ali conversando, de repente, se chega um homem junto deles, e esse homem era o próprio Jesus ressuscitado. Versículo 17. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Veja que a condição desses discípulos era semelhante à condição daqueles outros que estavam reunidos, que eles estavam tristes e chorando. E então eles contaram que Jesus, o Nazareno, tinha padecido, morto de cruz e tal. Aí o versículo 22 a 25 vai dizer assim: é verdade, eles dizem, é verdade também que algumas mulheres das que estavam, daqui conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, dentre elas Maria Madalena, e não achando o corpo de Jesus, voltaram, dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus. Até aqui você observa que eles tinham ouvido de que mulheres tinham ido lá, e nesse caso aqui ele relata a visão de anjos. No entanto, eles ainda não tinham acreditado. Eles não tinham dado crédito ao testemunho das mulheres. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração para crer em tudo que os profetas disseram. As pessoas estavam tristes no caminho. Mas antes de Jesus consolar, ele repreende. Irmãos, nosso coração é duro. Muitas vezes o que a gente precisa é de uma repreensão do Senhor. Muitas vezes o que a gente precisa é sentir a voz de Deus bradar, mas não é da boca do profeta e nem do sermão, é da Escritura. E entender o que o Senhor, Ele quer de nós. Versículo 24, ele diz assim o texto: e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, Jesus expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. O que foi que Jesus fez? Depois de repreender, depois de dizer que ele era nécio e tardo de coração para crer nas profecias, Jesus começa a expor aquilo que estava
desde o Antigo Testamento, como a gente conhece, ali em toda a Escritura. Escritura aqui se referindo ao Antigo Testamento, pois o Novo ainda não tinha sido escrito. Depois que eles chegam, depois que Jesus se revela, depois, enfim, que o Senhor desaparece diante dos olhos deles, eles dizem assim no versículo 32, e disseram um ao outro, porventura, não nos ardia o coração, quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Observe que no começo da caminhada eles estavam tristes. Jesus se aproxima. Depois Jesus os repreende a incredulidade. Depois Jesus lhe expõe a Escritura. E depois que Jesus lhe expõe a Escritura, o coração deles arde novamente pelo poder das promessas de Deus. Meus irmãos, muitas vezes, ao nos encontrarmos tristes e nos sentindo de alguma forma decepcionados, o que nós verdadeiramente precisamos é ter o coração novamente aquecidos pela palavra. É necessário que o nosso coração volte a arder pelas promessas do Senhor, nosso Deus. Quando pararmos de pensar no que deu errado, quando pararmos de pensar naquilo que era para ser e não foi, e começarmos a contemplar aquilo que Jesus já fez, o nosso coração vai arder de novo. Quando começarmos a atentar mais para as suas promessas, e baseado nessas promessas orar mais, louvar mais, servir melhor, o nosso coração vai virar uma fogueira na presença de Deus. Precisamos ler e ouvir aquilo que Deus fala por meio da sua Escritura, para que não estejamos tristes e desamparados no meio do caminho da estrada. Mas a partir do momento que Jesus lhes fala, e eles reconhecem aquilo que o Senhor tinha feito, Ele estava vivo ali diante deles, eles voltam para dizer àqueles homens, aqueles outros discípulos, que tinham visto o Senhor vivo. Eles estavam tristes. Agora o Senhor tinha enchido eles de tal forma que eles estavam agora testemunhando e falando da obra do Senhor. Versículo em Marcos 16, verso 13. Fala o que aconteceu depois. E indo eles, os dois, anunciaram aos demais, mas também a estes dois eles não deram crédito. As mulheres falaram, os discípulos não acreditaram. Os discípulos que estavam no caminho de Emaús voltaram para contar a novidade a eles, eles também não acreditaram. Quem eram esses que não acreditaram? Os companheiros de Jesus. Os companheiros de Jesus. Por mais tempo que nós tenhamos com Jesus, de história, de caminhada, nós não estamos isentos de, por alguma circunstância que está no decreto de Deus, porque a gente sempre tem que entender que o que está acontecendo no mundo e na nossa vida é decreto do Senhor. Embora que às vezes seja uma consequência do nosso próprio pecado, mas pode ter certeza, até certas dificuldades nossas, o Senhor usa para a sua glória. Quando nós nos encontramos, às vezes alheios que Deus é soberano, a ideia de que Deus é soberano, começamos a chorar. A nossa alma começa a se entristecer ou a esmurecer, assim de alguma forma. E aqueles homens, eles estavam tristes, mas por outro lado estavam a si mesmo impedindo de serem consolados por não crerem nas promessas do Senhor. Versículo 14. Finalmente, apareceu Jesus aos 11. Quando estavam à mesa, o que é que ele faz? Censurou-lhes
a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado. Senhor, veja que a incredulidade aqui nesse texto, ele é enfatizado desde o início, quando a gente vem falando que Maria Madalena encontrou-se com ele. Sempre. Verso 11. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditavam. Verso 13. Indo eles o anunciaram aos demais, mas também esses dois a eles não deram crédito. Eles estavam tristes. Mas quando Jesus se encontra com eles, a primeira coisa que Jesus faz é censurar a incredulidade deles. Meus irmãos, eu tenho certeza que se Jesus se encontrasse comigo, eu não sei com você, mas ele talvez fizesse a mesma coisa. Nos momentos em que a gente deixa de ouvir as palavras dos profetas, ou atender aquilo que a Escritura nos fala, às vezes, tão claramente, mas estamos ali amargurados e chorando, mas a incredulidade também está lá, a dureza do coração também está lá. Talvez na vida dos irmãos não fosse diferente. Talvez o que a gente precisasse é levar uma sacudida do Senhor Jesus e levar uma censurada da parte deles e assim, deixe de ser incrédulo. Creia em mim, creia no meu poder, creia na minha promessa, creia que eu estou com você até a consumação dos séculos. O Senhor, a primeira coisa que ele trata com eles, mas o incrível disso tudo, é que no verso 15 ele diz assim: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Meus irmãos, primeiro ele se encontra com uma mulher que tinha sido endemoniada e faz dela a primeira testemunha. Depois encontra duas pessoas amarguradas no caminho e que estavam ali comentando, tristes, e depois desse encontro com aquelas duas pessoas, depois delas ouvirem a palavra da boca do próprio Jesus, elas se transformam também em testemunhas para os discípulos. E agora, Jesus se encontra diante de 11 homens, com os quais ele haviam andado já por mais de 3 anos, mas eles haviam se tornado incrédulos. Mas agora, no mesmo instante, depois de censurar a incredulidade, o Senhor integra-os a uma grande missão. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Nós vemos aqui testemunhas improváveis do Senhor. Pessoas que haviam diversas dificuldades por causa da incredulidade, por causa da condição social, por causa da vida anterior que levavam. Mas nada disso impediu que o Senhor se utilizasse deles e fizesse deles grandes testemunhas. O que eu quero dizer é que não importa o que aconteceu antes com você, porque o que aconteceu antes, Jesus já transformou. O que aconteceu antes, Jesus já mudou. A tempestade que havia antes, o Senhor já acalmou. Então não interessa o que aconteceu antes, lá atrás. Mas o que tem também, irmãos, acontecido agora, de externo na tua vida, ou pior, no teu coração, na tua mente, também não é empecilho para que nós deixemos, ou você deixe, de fazer a vontade de Deus, ou de ser útil na obra do Senhor. Porque o que havia de dificuldade naquelas pessoas, o Senhor Jesus tratou. Se havia incredulidade, ele censurou e deu fé. Se havia alguém que havia se esquecido do chamado, se esquecido da missão, o Senhor Jesus repreende, reorienta e diz: tem uma missão, tem um mundo inteiro para vocês pregarem a minha palavra. As nossas dificuldades
elas não excluem a nossa missão, porque o Senhor, Ele é fiel para superar todas elas. Os companheiros do Senhor Jesus haviam fraquejado. Irmãos, se os 11 fraquejaram, que dirá a mim e a você? Que dirá? Quem é que vai dizer que nós somos melhores do que aqueles 11? Com certeza, em alguma coisa nós temos prevaricado, nós temos caído. Mas uma coisa é certa: o Senhor Jesus, Ele sempre contou com testemunhas improváveis. Ele incluiu a sua igreja no seu plano. Ele incluiu você no plano dele, a missão dele, de salvar pecadores, de ser pessoas que foram transformadas para a glória de Deus. Diferente daqueles casos, às vezes, que a gente vê na internet, que a transformação estética não dá muito certo. Eu quero dizer, pela palavra de Deus, que o que Jesus fez na tua vida deu muito certo. Aquilo que Jesus ele fez com a sua igreja, com os seus eleitos, foi uma obra perfeita. Diz assim: mas irmão, a minha vida, ela parece que não tem nada de perfeito. Mas o apóstolo Paulo, ele diz lá aos Filipenses, capítulo 1, versículo 6, aquele que começou a boa obra, aperfeiçoará. O Senhor Jesus, Ele está trabalhando. Essa é a nossa esperança. E nós, irmãos, não podemos ficar tristes e chorando eternamente. Se há choro, há consolo. Quando o povo estava lá no deserto, Deus disse assim: abre bem a boca e eu te encherei. Vou mandar comida para matar a fome de vocês. Quando eles estavam com sede, o Senhor fez sair água da rocha para matar a sede. Não importa, irmão, qual seja as nossas debilidades, o Senhor vai suprir todas elas. Amém. Nós não podemos esquecer, primeiro, Deus transforma vidas para a sua glória. Transformou a de Maria Madalena, a dos discípulos, a minha e a sua também. Mas não para aí. Ele vai transformar muito mais vidas ainda. O Senhor Jesus não parou de trabalhar na gente. Quando nos salvou, Ele parou de trabalhar. Não, Ele continua trabalhando, transformando vidas para a sua glória. Essa é a missão que o Senhor Deus se propôs a si mesmo. E Ele nos decidiu nos incluir na sua missão. Nós fazemos parte dessa missão. Essa missão que é de Deus. Segundo, o nosso coração precisa voltar a arder pelo Senhor. É tempo de crer nas promessas de Deus. É tempo de olhar não para o que o mundo oferece ou o que o mundo diz, ouvir o que o mundo diz, mas ouvir o que é que Deus diz na sua palavra, e crer nisso, e viver por isso. Terceiro, não importa o que você passou lá atrás, não importa o que aconteceu ontem, o que aconteceu hoje, não importa o que vai acontecer com você amanhã, não importa. Deus tem te transformado e te direcionado para uma grande missão, e você faz parte disso. Que possamos diariamente, irmãos, glorificar a Deus, porque Ele é um Deus que transforma, porque Ele é um Deus que muda, porque Ele é um Deus que faz. Que possamos ouvir as promessas e nos alegrar e trabalhar baseado nelas. Oremos. Senhor Deus, bendito Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra, te agradecemos pela a grande transformação, a salvação que somente acontece por meio de Jesus Cristo. Ó Senhor, nós somos tão difíceis às vezes, nós somos às vezes tão surpreendidos e às vezes
tão fáceis de sermos transtornados, ó Deus, a ponto de queremos enfraquecer no serviço a Ti, ó Deus. Mas, meu Pai, nesta noite, a Tua igreja, como um todo, te pede graça da Tua parte, ó Deus. Misericórdia, Pai. Para que sejamos novamente aquecidos pelo poder da Tua santa palavra. E que para que o nosso coração arda com as promessas de Deus, promessas de alegria, promessa de paz, promessas que transcendem toda e qualquer dificuldade, ó Deus. Que as nossas deficiências não sejam motivo para pararmos na caminhada, mas que as Tuas infinitas misericórdias e graça sejam motivo de avançarmos adiante. O diabo não conseguiu deter a Tua obra, ó Deus. O mundo, a carne também não, Senhor. Ajuda esta igreja, ajuda o Teu povo. Ajuda nós, Senhor, que estamos aqui nesta terra, mas o Senhor está conosco, ó Deus. Que a incredulidade não endureça o nosso coração, mas que estejamos inteiramente entregues à Tua obra que o Senhor tem confiado, ó Pai. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.